E aí, pessoal, tá começando mais um episódio aqui do podcast Sessão às 6. E de uma forma muito especial, temos aqui a nossa primeira convidada, minha querida amiga Mabelle Medeiros. Oi, gente, meu nome é Mabelle. E a gente vai estar comentando aqui as categorias do Oscar, no caso o Oscar desse ano, 2020. Não vimos todos os filmes das categorias, então é por isso que eu já vou anunciando que nós não iremos mencionar 3 categorias. São elas: melhor curta-metragem, Melhor documentário em curta-metragem e melhor documentário, que tem um filme brasileiro indicado, que é Democracia em Vertigem, mas como nenhum de nós viu nenhum dos indicados dessas categorias, então não vai rolar. Pronto, então é isso. Essas 3 categorias não serão aprofundadas aqui. Bom, então sem mais delongas, vamos começar sobre o Oscar 2020. Vamos para a principal categoria, né? Começa logo com o melhor filme. No caso, nós temos Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres, História de um Casamento, 1917, Era uma Vez em Hollywood e Parasita. Muitos filmes nessa categoria. Filmes mesmo. Você assistiu quais desses? Desses filmes eu assisti Jojo Rabbit, Coringa, 1917 e Era uma Vez em Hollywood. Fiquei devendo Parasita, que já me disseram que tá muito bom. Lucas, inclusive, né? Adoráveis Mulheres e os da Netflix, que eu fiquei com preguiça. Perdão. Mas desses, qual você acha que ganharia a categoria mais importante do Oscar? No caso, o melhor filme. Eu acho, assim, porque eu gostei muito do filme, que 1917 mereceria ganhar o filme. Mas eu acho que talvez quem acabe ganhando seja Era uma Vez em Hollywood, porque é bem a cara do filme que o povo da... Que a academia elegeria, né? Gosta. Sim. É muito a cara desse filme. Se Era uma Vez em Hollywood ganhar, eu vou ficar bem chateado, porque tem filmes muito melhores concorrendo. Sim. Inclusive 1917, eu concordo completamente. Eu queria muito ver filmes como Coringa, ou Parasita, ou até História de um Casamento ganhando, mas 1917 realmente é um destaque. Eu não ficaria surpreso se ganhasse, inclusive eu acho que vai ganhar. Nós dois, né, no caso. Então, para melhor filme é isso. Vamos agora pra... Melhor ator, em que estão indicados Antônio Bandeiras por Dor e Glória, Leonardo DiCaprio por Era uma Vez em Hollywood, Adam Driver por História de um Casamento, Joaquin Phoenix por Coringa e Jonathan Pryce por Dois Papas. Você não assistiu História de um Casamento, né? Não. Ô, Mabelle. Pedi tanto pra você assistir esse filme, meu Deus. Perdão. Mas é muito bom. Não, mas enfim. Não precisa ser necessariamente na época do Oscar. Quando você puder assistir, tá ótimo. É bem bom. Pessoalmente, porque eu tava dando uma olhada nos resultados das outras premiações que já aconteceram e tal, eu acredito que quem vai levar é Joaquin Phoenix, por causa que ele literalmente carrega o filme. Sim, é um filme bom, tem uma história boa, sendo que se não fosse por ele, eu acho que não se fosse seria uma pessoa coisa. Diferente, seria um filme muito... Seria outro filme. Seria outro filme. Eu concordo completamente. Eu acho que se ele não ganhar como melhor ator, vai ser uma injustiça muito grande. Não que os outros atores não mereçam dos outros filmes. Por exemplo, Leonardo DiCaprio, apesar do filme não ser muito bom, na minha opinião, Era uma Vez em Hollywood, eu acho que o DiCaprio tá interessante no filme, ele tá legal, ele é um dos personagens mais interessantes. Adam Driver, em História de um Casamento, ele também tá muito bom. Tem um diálogo muito interessante entre ele e a Scarlett Johansson nesse filme, que é um dos pontos altos, sem dúvida nenhuma, e que com certeza deve ter ajudado ele a ter sido indicado nessa categoria. Então eu gostaria muito de ver Adam Driver, mas Joaquin Phoenix eu acho que vai ganhar também. Você acha que os atores que fazem os Dois Papas merecem o destaque que estão tendo no Oscar? Porque eu não assisti, então eu não sei. Então, eu acho que eles dois foram muito bem, sendo que eu acho que o Anthony Hopkins foi muito por causa da questão do nome dele, entende? Tipo, que já é um nome de peso. Eles atuaram muito bem mesmo. Eu acho que talvez mereçam. Entendi, beleza. Pelo menos a indicação. Então, nós dois achamos que quem vai ganhar melhor ator é... Joaquin Phoenix. Beleza, show. Seguindo agora para a melhor atriz, Cynthia Erivo em Harriet. Temos Scarlett Johansson em História de um Casamento. Saoirse Ronan em Adoráveis Mulheres. Charlize Theron por O Escândalo. E Renée Zellweger em Judy, Muito Além do Arco-Íris. Eu soube que Judy, essa atriz, Renée Zellweger, tá
tá se destacando muito. Não assisti ainda, infelizmente. Você assistiu? Não. Aquela coisa, já saiu aqui no Brasil, porque eu comecei a ver trailer desse filme Eu também no vi começo trailer. desse ano. Sim. Entendeu? Pô, eu não tinha visto até o começo desse ano nenhum trailer pra esse filme. Então eu não sei nem se já saiu por aqui. Eu também não sei se saiu. Eu acho que você também viu na internet que tá ganhando muito destaque essa atriz. Sim, eu vi, inclusive, algumas pessoas comentando que, tipo, não é que o filme seja extraordinário, é que a atuação dela no filme tenha sido, tipo, muito boa. Uhum. Tanto que eu acho que é a única indicação do filme. Se não for a única, é uma das poucas. Entendi. Ao contrário de outros filmes que, tipo, estão com várias indicações. Eu nunca tinha ouvido falar nessa atriz, você já? Não, também não. Mas parece que ela tava aposentada por um tempo. Sério? Não Sério. sabia. E que depois voltou. Caramba. Mas, enfim, desses filmes em que as atrizes são destaque, eu já assisti História de um Casamento, Adoráveis Mulheres e O Escândalo. Então, dessas três, entre Scarlett Johansson, Saoirse Ronan e Charlize Theron, eu acho que Scarlett Johansson vai ganhar como História de um Casamento. Ela tá muito boa no filme, apesar de que ontem mesmo eu assisti Adoráveis Mulheres e Saoirse Ronan tá maravilhosa, ela tá muito bem, ela faz a protagonista, Joe, ela tá muito bem nesse filme, mas eu acho que essa categoria é da Scarlett Johansson. Eu realmente, desses filmes, eu só assisti O Escândalo. E assim, eu sei que a atuação da Charlize Theron foi muito boa nesse filme, mas como eu não assisti nenhum dos outros, eu não sou capaz de opinar. Como, parafraseando a Glória Pires, eu não sou capaz de opinar. Beleza. Então agora seguindo para a próxima categoria, que no caso é Melhor Atriz Coadjuvante, em que estão Katie Bates pelo caso Richard Jewell, Laura Dern por História de um Casamento, Scarlett Johansson por Jojo Rabbit, Florence Pugh por Adoráveis Mulheres e a Margot Robbie pelo Escândalo. Sim, desses filmes você viu... Desses filmes eu vi Jojo Rabbit e O Escândalo. E assim, entre os dois que eu vi, eu acredito que a Scarlett Johansson mereceria mais esse prêmio do que a Margot Robbie. Porque tem uma cena bem específica do Jojo Rabbit que, tipo, ela interpreta basicamente dois personagens ao mesmo tempo. Exatamente. E é muito bom. É muito bom. Você muito consegue bom. sentir, tipo, ela interpretando os dois realmente. Exatamente. Eu achei muito bom a atuação dela nesse filme. O que mais? Comentando sobre cada uma aqui bem rapidamente. Scarlett Johansson interpretando a mãe do Jojo em Jojo Rabbit, eu achei ela tá muito boa. Eu achei ela uma das melhores personagens do filme. Florence Pugh, de Adoráveis Mulheres, eu gostei dela. Eu entendo porque ela tá indicada a melhor atriz coadjuvante. É uma coisa interessante em relação a isso, Mabel, é que normalmente quando um ator ou atriz é indicado, normalmente tem algum monólogo ou alguma cena que o personagem se destaca. Aí ontem eu tava assistindo o Adoráveis Mulheres e a Florence Pugh, ela vem com um monólogo do nada, assim, muito bom. Aí eu pausei e fiquei, é por isso que ela tá indicada. É por esse monólogo, com certeza. Mas assim, apesar dela tá muito bem, eu não acho que ela vai ganhar. Margot Robbie tá muito bem em Um Escândalo. Ela interpreta uma personagem que eu acho que muitas mulheres podem se identificar. Principalmente muitas mulheres jovens que, tipo, estão querendo crescer dentro das carreiras delas, sendo que vem algumas condições, entre muitas aspas, para que isso possa acontecer. Sim, então, apesar de achar a Florence Pugh muito boa em Adoráveis Mulheres e Margot Robbie em Um Escândalo também muito interessante, mas eu acho que Scarlett Johansson é um destaque, sem dúvida nenhuma. Eu acredito que, apesar de eu ter gostado muito da Scarlett Johansson, eu acredito que, assim, analisando as outras premiações que já aconteceram, não sei o que, eu acredito que quem vai levar é a Laura Dern. Sim, História de um Casamento. Eu assisti e eu achei ela muito boa. Ela faz uma advogada de defesa da Scarlett Johansson no divórcio, né? Ela acompanha eles durante o divórcio. Ela traz ela interpreta uma maravilhosa advogada. A gente consegue ver que ela é uma personagem profissional e não só... E, tipo assim, a gente percebe também que ela conseguiu o trabalho que tem, a fama que ela tem, porque ela é uma advogada muito reconhecida, porque ela realmente ganha todos os casos que ela trabalha, exatamente. Então, os argumentos que ela faz durante o filme são muito interessantes, que trazem todo o destaque pra ela. E assim, eu entendo porque ela tá indicada, mas
eu queria que quem ganhasse fosse Scarlett Johansson, como Jojo Rabbit. Então, mesmo que ela ganhe, eu ainda acho que quem deveria ganhar é Scarlett Johansson. Eu acho que é ela que vai ganhar, mas, tipo, eu gostaria muito de ver a Scarlett Johansson ganhar o Jojo Rabbit. Beleza. Então, a próxima categoria aqui é saindo de melhor atriz coadjuvante e indo para melhor ator coadjuvante. Nós temos Tom Hanks como um Lindo Dia na Vizinhança, Anthony Hopkins em Dois Papas, Al Pacino em O Irlandês, Joe Pesci em O Irlandês também, e Brad Pitt com Era Uma Vez em Hollywood. Bom, em relação a Tom Hanks em Um Lindo Dia na Vizinhança, há um ano atrás ou mais, lançou um documentário que me chamou muita atenção de um cara. É como se ele fosse tipo a Xuxa dos Estados Unidos. Como se ele fosse... Você sabe, você tá ligado, né? É tipo assim, é um documentário de um cara. Ele tem um canal de televisão sobre educação infantil e tudo mais. E tipo assim, eu não cheguei a assistir o documentário, mas pelo trailer eu achei super, super interessante. E aparentemente esse Um Lindo Dia na Vizinhança é um filme desse cara, interpretado por Tom Hanks. Eu não cheguei a assistir, mas com certeza tá na minha lista de assistir o quanto antes. E o Tom Hanks sempre dá uma boa atuação, né? Sim. Do que ele faz, ele geralmente... Sim, ele sempre tem um destaque, né? Mas assim, uma coisa, apesar de não ter assistido, eu acho estranho que ele tá na categoria de melhor ator coadjuvante, sendo que eu acho que ele é o protagonista do filme. Mas enfim. Ah, não sei. Não, eu realmente não sei. Não, tranquilo. O Irlandês, tanto o Al Pacino como o Joe Pesci, eu acho que eles estão bem, mas eu não acho que pouquíssimos atores, na minha opinião, se destacam nesse filme. Tem muita gente, né? Tem muita gente nesse filme, então pra você se destacar entre a multidão, tipo assim, tem que ser um grande personagem. Eu não achei que nenhum deles foram assim tão grandiosos assim. Eu acho que Brad Pitt realmente vai levar o Era Uma Vez em Hollywood, tipo, tanto por analisar o anterior, quanto o filme mesmo, porque pra mim, assim, ele foi o personagem mais interessante, digamos assim. Ele era o personagem com mais camadas, talvez. Enfim, pra mim ele foi um dos personagens mais interessantes, que recebeu mais destaque. Enfim, apesar de eu não ter gostado muito do filme em si, o personagem dele foi uma coisa boa do filme pra mim. Também não, concordo. Então, você acha que ele vai ganhar? E eu vi algumas análises que estavam dizendo que, assim, nenhum dos dois do Irlandês, nem que mereciam muito. É que, assim, tiveram tanto destaque, como o Lucas disse. Disseram que o Al Pacino tava mais destacado do que o Joe Pesci. Uma coisa que eu queria te perguntar. Eu acho que vocês já sabem que esse filme é baseado em fatos reais, né? Era Uma Vez em Hollywood, pelo menos deveria ser baseado em fatos reais. O personagem na vida real, interpretado por Brad Pitt, ele entrou em uma polêmica muito grande na época pelo fato de que ele poderia ou não ter matado a esposa dele. E isso é aprofundado muito pouco no filme, eles não exploram isso. Eles dão a entender que o personagem dele pode ter matado, mas eu não acho que eles... eles só citam em um eles momento citam, outro. Assim, talvez sim, talvez não, eles não esclarecem. Enfim, eu tive alguns problemas com esse filme, assim como o Mabel também disse. Mas apesar de tudo, eu concordo que Brad Pitt pode levar essa. E agora os indicados à melhor animação, que são Como Treinar Seu Dragão 3, Perdi Meu Corpo, Klaus, O Link Perdido e Toy Story 4. Desses, assim, eu só tive a oportunidade de assistir Como Treinar Seu Dragão 3. Nem Toy Story 4 eu assisti, porque eu não gosto de Toy Story. Você não gosta de Toy Story? Muito polêmico, mas eu não gosto de Toy Story. Então é isso, gente. Vai acabar por aqui agora, porque Mabel não gosta de Toy Story. Eu tenho alguma coisa contra, é um bloqueio que eu tenho. Enfim, eu gostei bastante de Como Treinar Seu Dragão 3 quando eu assisti. Eu vi muitas reviews positivas de Klaus. Eu não assisti Klaus, eu só assisti Toy Story 4 e Perdi Meu Corpo. Perdi Meu Corpo eu assisti recentemente, tá na Netflix. Tanto esse como o Klaus estão no serviço de streaming. Sinceramente, eu não entendi por que esse filme foi indicado. Eu acho que, assim, convenhamos, todo Oscar tem um filme ou mais que você não entende o que tá fazendo ali, sabe? Tipo, que você não entende a indicação. Eu tava vendo um vídeo justamente sobre a categoria de melhor animação. E estavam falando que, tipo, Perdi Meu Corpo é, digamos assim, o filme que foi indicado porque todos os anos tem um filme do Oscar que é indicado que ele é menos mainstream, digamos assim. Que é uma animação que não é tão hollywoodiana, não é tão... Entendi. Basicamente isso. E que, no caso, esse ano, Perdi Meu Corpo é essa. E também estavam falando muito bem dela, sendo que provavelmente não vai ganhar, que, tipo, é uma mão que anda sozinha por aí. Sim. E disseram que, tipo, que a mão consegue expressar
as emoções que ela tá sentindo. Tipo, só o desenho da mão consegue expressar isso. Eu achei muito louco. Pronto, você assistiu? Não. Pronto, é o seguinte, eu assisti e esse filme é um filme interessante, mas que sinceramente eu não assistiria de novo. Porque é o seguinte, sabe quando um filme ele não explica tudo por você e você, de certa forma, você tem que pensar. Por um lado isso é maravilhoso, mas eu acho que tem uma linha muito tênue entre você não explicar porque você quer que o público interprete ou você não explicar porque você não... Porque quer explicar. Porque você não quer explicar e você mesmo não tem a resposta e é isso. Eu achei que quando o filme terminou, eles não explicaram ainda como é que aquela mão tem vida. E, tipo assim, tem um casal no filme, os dois protagonistas, era pra o público se importar com eles, mas eu não senti química entre eles dois. Aí eu morguei, sabe? Tipo, enfim. Mas eu não acho que eles vão ganhar também. Eu acho que esse é um dos casos em que só de uma obra tá indicada. Isso vai elevar muito todo mundo que trabalhou nela, sabe? Tipo, talvez eles tenham mais trabalho pela frente, enfim. Mas você achou que como Treinar Seu Dragão 3 é digno de ser indicado ao Oscar? Você achou que tipo, foi o melhor dos três? Que tem umas mensagens assim? Assim, particularmente eu gostei muito. Eu achei melhor do que os outros dois. Eu achei um filme mais maduro, digamos assim, mais... Realmente um filme coming of age, como eles chamam. Tipo, que o personagem, ele tá crescendo, ele tá amadurecendo. Eu gostei muito, eu acho que merece a indicação. Um ponto positivo de você ter uma trilogia com o mesmo personagem é que é isso que você falou, que não é só um filme que a gente pode vê-lo amadurecer, são 3 filmes. Então, assim, tipo, ele é muito mais aprofundado, eu imagino, né? Então, não assisti Klaus ainda, pretendo. A gente pode só fazer um protesto aqui, que Frozen 2 não foi indicado. Podemos. Tipo assim, Toy Story 4 é bom. Eu não achei o melhor. Eu acho que se eles tivessem acabado no 3, tava ótimo. O 3 é um dos melhores filmes animados que eu já assisti. E pra você... O final realmente era bem final. Não é? E você trazer uma continuação pra uma franquia que já teve um ótimo final, é porque o quarto filme tem que ser, assim, a excelência. Tem que ser perfeito. E eu não achei que foi. Foi um ótimo filme, mas que eu não achei que tava acima do anterior. Mas Frozen 2 é uma sequência tão boa, tão interessante, e com a animação tão, assim... realística, deles não terem indicado esse filme é uma coisa que me deixou muito chateado. Frozen 2, eu acho que foi uma sequência muito boa, sendo que, pelo que eu tava vendo, não foi tão bem recebida pela crítica. Tipo, os fãs gostaram mais do que a crítica do filme, então... Sério? Você achou? Você viu isso? Eu vi isso. Que, tipo, não foi tão bem recebido. Sim. Pelos fãs quanto foi... Caramba. Quer dizer, o contrário. Foi mais bem recebido pelos fãs do que pela crítica. Entendi. Aí, tipo, eu acho que isso pode ter influenciado também, de não ter entrado pra melhor animação. Que teve muita gente que realmente não gostou. Eu fiquei, tipo... Porque esse filme é muito bom. É muito bom, sim. Eu vi um comentário na internet falando que a academia que seleciona os filmes e tudo mais pra premiações como o Oscar, eles estão cansados de todos os anos a Disney sempre... não só estarem... indicada, quanto como ganhar. Como ganhar, exatamente. O comentário que eu vi falava que a academia não só estava interessada em diminuir as indicações da Disney para dar chance para outras empresas, como eles também estavam querendo evitar aquela coisa de sequência, de tudo ser uma sequência. Sim. Sendo que aí, como você justifica colocar Toy Story 4 e Como Treinar Seu Dragão 3? Eu achei que essa desculpa foi muito mal feita para não colocar Frozen 2. Eu acho que eles poderiam ter tirado, tipo, não sei. Eles poderiam ter tirado Perdi Meu Corpo e ter colocado Frozen 2. Ou ter tirado Toy Story 4 mesmo para ter colocado Frozen 2. Mas enfim. Mas Toy Story 4 foi bem melhor recebido do que Frozen 2, por incrível que pareça. Sério? Sério. Eu tava vendo, eu não sei de quando foi, mas saiu um vídeo, tipo, eu acho que em novembro que eu tava assistindo, no canal do Imaginago. E, tipo, ele tava mostrando lá que Toy Story 4 tava com 97% de aprovação no Rotten Tomatoes, dos críticos. Mas o fato de Frozen 2 ser a bilheteria mais lucrativa de todos os tempos em relação à animação, não significa alguma coisa, tipo? Eu não sei, porque, tipo, você vai ver, por exemplo, um filme com a maior bilheteria de todos os tempos, Vingadores Ultimato. Ele tá indicado só em melhores efeitos visuais, por exemplo. Então, eu não acho que bilheteria, tipo, seja algum sinônimo de qualidade. Não que Vingadores Ultimato não seja um sucesso, não seja um filme bom, mas não é um filme que eu veria no Oscar, entendeu? Só pra terminar essa categoria, qual você acha que deveria ganhar? Eu acho que Klaus, porque todo mundo que eu vejo tá falando muito bem. Klaus e o Link Perdido, eu acho que tá entre esses dois. Eu também acho. Principalmente porque Klaus, o principal diferencial dele para os outros
é que é animação 2D. Que, tipo, todas as animações de uns 15 anos pra cá vem sendo animações em 3D. Inclusive... a maioria da Disney, né? A maioria da Disney, da Pixar, da DreamWorks, tipo, todas elas são animações em 3D. Então eu acho que é um diferencial que importa. Porque, tipo, Klaus é todo feito em animação 2D. Eu acho muito massa. Tipo, eu gosto da 3D também, mas a 2D tem aquela magia. Nostalgia, né? A nostalgia também. Então, assim, apesar de não ter assistido, se a gente levar em consideração que é um tremendo sucesso em premiações anteriores, então eu vou dar o meu voto de confiança pra Klaus. Então, eu acho que é esse que vai ganhar. E você? Eu acho que vai ser Klaus. Também? Beleza. Agora, seguindo para a melhor fotografia. A melhor fotografia, os indicados são O Irlandês, Coringa, O Farol, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. Assim, pessoalmente... eu acho que 1917 vai ganhar e não tem nem discussão, porque... meu Deus, aquele filme ficou incrível. Incrível. Fotografia também é cinematografia, né? Eu acho que também é falado assim. Sendo que, assim, a semelhança é muito grande. É praticamente o contraste de cores em uma cena, essas coisas. Então, mas assim, o contraste de cores de 1917, tipo assim, como eles passam de um ambiente para outro... e mudam assim as cores, mesmo que o ambiente seja de guerra e de destruição e de morte, tem um contraste de cores, tem uma coisa muito interessante envolvendo a paleta de cores do filme, sabe? Então eu também acho que 1917 vai ganhar essa categoria. Seguindo agora para melhor figurino, temos O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa, Adoráveis Mulheres e Era Uma Vez em Hollywood. Eu queria começar falando que, em relação a essa categoria, normalmente, filmes de época têm uma tendência a ganharem porque são figurinos muito mais elaborados do que o que a gente veste hoje em dia. Então é por isso que filmes como Adoráveis Mulheres, Era Uma Vez em Hollywood, eles têm, na minha opinião, chance de ganhar por serem filmes mais de época, ou por serem filmes antigos. Eu não sei se o Irlandês está, apesar do Irlandês ser de época, eu acho que as roupas do pessoal não se destacam tanto quanto os filmes que eu acabei de mencionar. Até porque o Irlandês é mais um ambiente tipo de máfia e tal, então é aquela coisa, os homens tudo de terno, todo mundo acaba vestindo a mesma coisa, é quase a mesma coisa. Jojo Rabbit eu acho que também, tipo, ficou bom o figurino. E eu realmente acho que Adoráveis Mulheres vai ganhar, porque, tipo, tem toda uma complexidade pra se fazer peças de época. Sim. Apesar de eu não ter assistido, tipo, eu cheguei a ver os trailers e tal. E viu as roupas, né? Eu vi as roupas e, tipo, elas estão bem elaboradas, digamos assim. Adoráveis Mulheres vai levar essa categoria. Infelizmente, eu acho que essa pode ser a única categoria que Adoráveis Mulheres pode ganhar. É um filme muito bom, com mensagens muito interessantes. Mas eu acho que pelo fato de ter muitas categorias concorridíssimas, corre o risco de Adoráveis Mulheres só levar melhor figurino. Assim, eu não acho a pior coisa que poderia acontecer com o filme. Tem muitos filmes aí que não vão ganhar nada. Mas, enfim, eu queria mais destaque para esse filme. Enfim, vamos agora para a melhor direção. Os indicados são... Martin Scorsese por O Irlandês, Todd Phillips por Coringa, Sam Mendes por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita. Perdão se eu tiver dito o último nome errado. Comentando rapidamente cada filme, Martin Scorsese e O Irlandês, eu não lembro de filmes anteriores com o Martin Scorsese que eu tenha assistido. Na minha memória agora, o único que me vem à mente é A Invenção de Hugo Cabret, ou alguma coisa de Hugo Cabret. Sendo que eu achei esse filme muito mais interessante do que O Irlandês. Eu achei que O Irlandês, assim, se você não me fala que é Martin Scorsese que tá fazendo, eu não iria saber, sabe? Tipo, eu não acho que teve algum momento do filme que eu pensei pela direção, pelo corte, tipo, que eu pensei, nossa, foi Martin Scorsese que fez esse filme. Eu não acho, sabe? Que, enfim, eu não acho que ele deveria ganhar. O Coringa, Todd Phillips, eu gostei bastante e do modo como ele dirigiu esse filme. Você acha que vai ganhar o Coringa? Não, eu acho difícil. Tipo, pela análise, pelas análises que eu tava fazendo das outras premiações e tudo mais. E também porque tá competindo com grandes nomes, como o Tarantino e o Scorsese, e também com o Sam Mendes e o Bong Joon-ho, que, tipo, os trabalhos que eles fizeram ficaram muito bons.
Eu acho que esse é um dos casos em que o nome se destaca mais do que o filme. Por exemplo, Martin Scorsese, Tarantino. Tipo, talvez você nem tenha assistido Era Uma Vez em Hollywood ou Irlandês. Mas você sabe quem eles são de nome, sabe? Mas, enfim, 1917 eu acho que leva a melhor direção. Sim, até porque ele foi louco o suficiente pra dizer, tipo, vamos fazer um filme aqui em plano sequência. O filme inteiro em plano sequência. Qualquer um que se dispõe a fazer isso, eu já admiro muito, entendeu? Porque eu acho que é um destaque, né? É um destaque porque se você pensa de uma forma diferente em fazer o seu filme fora da caixa, eu acho que você acaba sendo um destaque entre os demais. E eu acho que vai ser exatamente esse o caso em relação a 1917. O Sam Mendes, por ele tomar essa decisão, a direção tá muito mais presente, porque foi ele que decidiu transformar o filme em um plano sequência, do início ao fim, não são só algumas cenas, é o filme inteiro. Então, apesar de Tarantino em Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho por Parasita, que também tá muito bom a direção desse filme, apesar deles estarem concorrendo, eu acho que vai pra Sam Mendes, por 1917. Mas assim, se eu tivesse que ficar em dúvida entre dois, eu diria Sam Mendes e Bong Joon-ho por Parasita. Mesmo que fique acirrado, eu ainda acho que Sam Mendes vai ganhar. Sim. Podemos ir pra próxima? Pode. Então agora, saindo de melhor direção, indo para melhor montagem. Os indicados são Ford vs Ferrari, O Irlandês, Jojo Rabbit, Coringa e Parasita. Melhor montagem, eu acho que... Eu não vou lembrar nitidamente do corte, assim, da montagem de cada um dos filmes. Eu não assisti Ford vs Ferrari, você assistiu? Também não me interessava. O irlandês, muito menos, assim. Eu não sei se vai ganhar melhor montagem. Jojo Rabbit, melhor montagem? Eu não sei, sinceramente. Eu torço pra Jojo Rabbit porque eu gostei muito do filme e assim, eu quero que ganhe pelo menos alguma coisa, entendeu? Sim. Só de você ter a honra de levar um pra casa, né? Exatamente. Sim, eu entendo. Eu acho que melhor montagem eu vou dar pra Parasita. Então eu falo Parasita e você Jojo Rabbit, né? Jojo Rabbit pela minha torcida, porque assim... pra levar qualquer pra coisa, levar né? alguma coisa pra casa. Porque o filme merece, tá muito lindo. Tipo, sim. De verdade, eu chorei pra caralho. Vamos agora para melhor filme em língua estrangeira. Corpus Christi, Honeyland, Os Miseráveis, Dor e Glória e Parasita. Eu acho que isso é bem unânime que Parasita vai ganhar. Porque se é o único filme, tipo, que... ganhou uma certa popularidade. E outra assim. coisa, se é o único filme estrangeiro que tá sendo indicado a outras categorias, além de filme estrangeiro, eu acho que isso significa alguma coisa, né? Que as pessoas estão dando destaque pra esse filme. Além disso, como Parasita tá indicado nessas duas categorias, eu acredito que ele não vai levar melhor filme, porque assim, não por não ser um filme bom, mas infelizmente, é porque tá muito concorrido. Porque tá muito tem concorrido. 9 filmes nessa categoria, então, enfim. E tipo, eu acho que realmente vai ter sido o melhor filme de língua estrangeira. E o fato dele ganhar como melhor filme de língua estrangeira, eu acho que ao mesmo tempo já pra Academia do Oscar que é tipo, não, ele já ganhou o melhor filme estrangeiro, não meio que descarta, Sim. entre aspas, da disputa do melhor filme. Faz sentido, faz muito sentido. Então, eu acho que foi o mesmo caso de Roma no ano passado, que eu acho que estava indicado a melhor filme. Tava. Mas pelo fato de já ter ganho o melhor filme estrangeiro, outro filme ganhou melhor filme, e não Roma. Então eles deixaram mais democrático. Eu gostei. Então, nós dois achamos que Parasita, certo? Parasita vai ganhar, beleza. Assista depois, Mabel. Vou cobrar pra você assistir Parasita. Tá, eu vou assistir. Ok, melhor cabelo e maquiagem. Os indicados são O Escândalo, Coringa, Judy, Muito Além do Arco-Íris, Malévola, Dona do Mal e 1917. Seguinte, eu queria começar dando o maior respeito pro Malévola estar entre os indicados do Oscar, porque assim, eu assisti o filme, é um filme ok, eu acho o primeiro melhor, mas pelo fato dele estar indicado, mesmo que seja melhor cabelo e maquiagem, eu não quero diminuir essa categoria. É louvável e eu dou crédito ao filme por ter conseguido pelo menos se enfiar nessa categoria. Mas até Esquadrão Suicida conseguiu se enfiar nessa categoria. É verdade. Eu acho que essa é a prova de que mesmo filmes ruins podem ter seus pontos bons, sabe? Tipo,
Não vai ser pra 1917 porque tá todo mundo usando o capacete, então não dá pra você ver o cabelo de ninguém. Não, mas eu acho que a maquiagem nesse caso é aquela ruma de pau que eles tinham na cara da Sim, cena que... na cena da explosão, né? Nossa, aquela maquiagem foi, nossa, boa demais. Malévola, a maquiagem tava muito boa, mas eu não sei se vai ganhar, porque muita coisa, tipo assim, porque eu acho que hoje em dia, pra você fazer efeitos especiais, ou você acrescenta digitalmente, ou você escolhe fazer por maquiagem. Eu tenho muita fé que 90% dos efeitos especiais de Malévola não foi maquiagem, foi efeito especial mesmo, digital. Sim. Então eu não sei se deveria ganhar nessa categoria. Não assisti Judy, então eu não sei. Melhor cabelo e maquiagem de Coringa. Eu achei básico, pra ser bem honesto. Apesar da maquiagem e o cabelo do Coringa estarem muito bons, eu não acho que valeria a pena dar um Oscar só pelo cabelo e maquiagem de um personagem. Mesmo que ele seja protagonista, eu não acho justo. E o Escândalo, eu acho que parece a opção mais óbvia, não é? Além, tipo, de você ver o cabelo e a maquiagem muito bem feitos das atrizes que estavam interpretando as repórteres, também tem o John Lithgow, que eles fizeram uma maquiagem dele pra ele engordar por 40 quilos. Sim. Então, eu acho que por isso merece. Eu procurei a foto dele na vida real. Eu não conhecia ele, o ator. Sendo que quando você olha ele mesmo e ele interpretando o personagem no filme, são duas pessoas completamente diferentes. E assim, a maquiagem, o enchimento que eles colocaram pra ele, assim, super convincentes. Eu já conheci o trabalho dele por causa da primeira temporada do The Crown. E tipo, eu olhava, eu ficava tipo, caramba, eu conheço esse cara de algum lugar. Demorou muito tempo pra eu conseguir reconhecer que realmente era o mesmo ator. Então, quando tava passando os créditos no começo, eu tinha visto o nome dele. E eu olhei pra o cara lá e eu pensei, eu acho que é ele, mas eu não tenho certeza. Se for ele, ele ganhou muito peso. Eu nem pensei em maquiagem na hora, então. Eu também não, exato. Mas assim, então quer dizer que em The Crown ele não usa enchimento, ele é só ele mesmo? Não, ele é só ele mesmo. Tá, beleza. Que ele é o Winston Churchill. Então, nós dois achamos unânime, né, o Escândalo pra melhor cabelo e maquiagem. Eu acho que isso é um ótimo comentário pra Hollywood, que Adoráveis Mulheres e o Escândalo provavelmente vão ganhar melhor figurino e melhor cabelo e maquiagem. Tipo, dois filmes muito fortes que falam sobre feminismo. Sim, exatamente. Dois filmes super fortes que falam sobre feminismo e empoderamento. E vai ganhar cabelo, maquiagem e figurino. Eu acho que isso diz alguma coisa, sabe? Tudo o Oscar em si diz alguma coisa, entendeu? Porque eu tava vendo alguns comentários e justamente na categoria de melhor direção. Tinha muita gente dizendo que a Greta Gerwig, que é a diretora de Adoráveis Mulheres, ela merecia muito mais estar indicada do que o Todd Phillips, por exemplo. E, tipo, não tem nenhuma mulher indicada e, tipo, ela seria um encaixe perfeito. Tipo, ela, de acordo com as pessoas que assistiram os dois filmes, a direção dela foi melhor do que a do Todd Phillips. Que, tipo, o filme do Coringa merece estar indicado muito mais pela atuação do... E roteiro, né? Sim, pela atuação do Joaquin Phoenix e pelo roteiro, do que pela direção do Todd Phillips em si. Eu entendo. Só pra finalizar na parte de Adoráveis Mulheres, eu assisti e, só finalizando sua fala, o Coringa, a direção é muito boa, mas realmente com a Greta Gerwig, ela também fez Lady Bird, então ela já esteve antes presente no Oscar, sendo que essa também foi uma das muitas controvérsias do Oscar desse ano, a falta de representatividade. Não é falta de representatividade, tipo, para empurrar uma mulher em alguma categoria aí aleatória. Hoje em dia tem tanta diversidade, em tanta maquiagem, tanto diretor, tanto roteiro, em tantas coisas. Sabe, não é só homem para diretor e mulheres para figurino. Hoje em dia tem muitas mulheres fazendo filmes muito bons, e o fato de não nenhuma indicada para melhor diretor, eu acho que isso diz muito sobre como nós estamos atualmente em relação à academia. Sim, e também a questão de representatividade, quando a gente fala principalmente das categorias de atores e atrizes coadjuvantes. Porque quando você vai olhar a categoria, todas as categorias, tem literalmente uma indicada que é negra, que é por melhor atriz, que é a Cynthia Erivo, por Harriet. E, tipo, poderia ter pelo menos a Lupita Nyong'o, que ela fez a personagem de Nós. E que, você tipo, assistiu? Ainda não, mas tipo, ela tá só muito por ela fazer boa. Duas personagens ao mesmo tempo, basicamente, eu já acho incrível. Exatamente. Meu Deus, mas enfim, eu acho que era só isso que eu tinha pra falar sobre essa categoria. Você quer acrescentar alguma coisa? Não. Bom, então, seguindo agora para a melhor trilha sonora original, temos Coringa, Adoráveis Mulheres,
História de um Casamento, 1917 e Star Wars, A Ascensão Skywalker. Melhor trilha sonora original. Eu acho que, apesar de Coringa ter destaque em relação à trilha sonora, eu acredito que ele podendo ganhar ou não, eu vou dar o meu voto para 1917. Porque o modo como o visual se une com a trilha sonora, com as músicas, faz com que um seja essencial pro outro para eles darem certo, sabe? E Coringa, a trilha sonora tá boa, mas eu acho que em 1917 eles trataram a trilha sonora de um jeito a mais, sabe? No filme. Então meu voto vai pra 1917. Eu já acho que, assim, enquanto a trilha sonora foi muito importante para o desenvolver de 1917, principalmente uma parte que ele chega lá, tá todo cansado, e tem os soldados cantando uma música que é basicamente de adeus, que eu achei esse momento muito forte. Isso conta como trilha sonora, né, também? Entra como trilha sonora. Eu não tinha pensado nisso. Eu acho que entra, pelo menos. Eu não sei, acho que entra, enfim. Eu considero. Mesmo apesar disso, eu acho que Coringa, como um todo, talvez tenha tido um casamento melhor, tipo, entre a trilha sonora e o contexto do filme inteiro. Entendi. Então, seu voto vai para Coringa. Beleza. Agora, partindo para a melhor canção original, vamos agora Frozen 2, que está nessa categoria, mas Frozen 2 como Into the Unknown, Harriet como Stand Up, Superação, O Milagre da Fé com I'm Standing With You, Rocketman, I'm Gonna Love Me Again e Toy Story 4, I Can't Let You Throw Yourself Away. Você tem algum comentário sobre essas músicas? Assim, por mais que... Eu acho que a única delas que eu escutei foi Into the Unknown, sendo que eu já abusei. Então, eu acho que, confiando assim no Elton John, eu votaria... Eu acho que a que vai ganhar I'm Gonna Love Me Again. Eu acho que as pessoas vão apelar muito pro emocional em relação a quem fez as músicas. Principalmente o Elton John, uma pessoa famosíssima, que talvez não esteja mais na categoria do ano que vem, por exemplo. Então, talvez essa seja a única oportunidade de premiar ele com uma música nova. Coisa que ele não faz sempre, né? Escrever música pra filme. Então, apesar de que eu gostei muito da música do Toy Story 4 e eu amei Into the Unknown, mas eu acho que o Rocketman vai ganhar. Mas mesmo sabendo que ele vai ganhar, eu vou dar o meu voto pra Frozen 2, Into the Unknown, porque a única chance que o filme tem de ganhar alguma coisa é nessa categoria. Então, eu vou dar o meu voto de confiança pra Frozen 2 na melhor canção original. Então, e uma coisa sobre músicas. Cada um desses vão ser apresentados, né, no Oscar, tipo, cada um... Eu acho que sim. Então, quer dizer que todas essas músicas serão performadas durante a premiação. Então, agora seguindo para o melhor design de produção. Nós temos o irlandês, Jojo Rabbit, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Parasita. Bom, design de produção, para quem não está muito familiarizado, pelo meu conhecimento, é o tempo e o dinheiro que você disponibiliza para construir cenários, para você construir os detalhes do filme, as coisas que o personagem interage ao redor, seja uma cidade, ou seja, enfim, é praticamente o cenário. Então, quem você acha que vai ganhar dessa? Olha, eu acho que talvez... Eu tô torcendo pra Jojo Rabbit também, porque eu quero que meu filminho ganhe alguma. É o seguinte, melhor design de produção, Parasita tem um ótimo design de produção, porque assim, ele se passa, tipo, 90% de Parasita se passa em uma casa extremamente luxuosa. E Sim. eles gravam muito bem a casa, você sente indo pela casa inteira. Então assim, eu não ficaria surpreso se Parasita ganhasse como melhor design de produção, mas eu acho que o modo como as trincheiras foram feitas em 1917, em que a gente consegue diferenciar a trincheira A trincheira da Inglaterra da trincheira da Alemanha, por exemplo. Exatamente, você percebe esses mínimos detalhes são feitos e que o diretor se dá conta que isso é importante. Sim. Então, eu acho que quem vai ganhar em 1917 para melhor design de produção. Eu acredito que por isso também, pô. Apesar de você querer Jojo Rabbit. Exatamente, apesar de eu querer Jojo Rabbit, que assim, também mostra um pouco da parte da guerra, tipo, a cidade meio destruída e tal. Eu acho que quem vai levar é 1917. Então agora seguindo para o melhor curto animado,
Na verdade, o nosso comentário vai ser super breve, porque nós não assistimos todos os indicados. Na verdade, nós só assistimos um, que é isso. As categorias são Daughter, Hair Love, Kid Bull, Memorable e Sister. Nós só assistimos Hair Love, que, se eu não me engano, ele passou na frente de Angry Birds 2. Quem foi no cinema assistir Angry Birds 2 provavelmente assistiu esse curta antes do filme, mas nós pesquisamos na internet e achamos facilmente. É um curta muito bom sobre uma menina negra tentando achar o seu estilo. Como é que eu digo, Mabelle? É uma menininha que, tipo, ela tá querendo se arrumar e, tipo, ela tá querendo fazer um penteado no cabelo dela e tal, o cabelo dela texturizado. Ela quer fazer um estilo lá e ela não consegue. Então ela vai e tem que pedir ajuda ao pai. E ela acaba ficando triste porque, tipo, o pai dela não entende dessas coisas. Tipo, ele não tem experiência em mexer no cabelo dela e tal. E aí, então, eles vão meio que encontrando um caminho durante o curta. Pesquisem no YouTube, tem lá... Hair Love. Hair Love, pesquisem e tem lá. E é muito lindo. Então, assim, eu acho que nós dois vamos dar essa pra... Hair Love, porque foi o único que a gente viu. Não só porque foi o único que a gente viu, mas porque, assim, se o curta não fosse bom, a gente teria dito. Mas, assim, eu acho que o filme não fala só sobre uma menina tentando se arrumar e o pai não conseguindo. O filme fala muito mais sobre isso. Ele tem uma mensagem muito interessante no final. E ele também enaltece o cabelo das mulheres negras. O que eu acho isso muito interessante, porque é muito fácil, do meu ponto de vista, homens e mulheres, mas principalmente mulheres, tentarem deixar o seu cabelo mais no padrãozinho da sociedade. Sim. Porque é mais fácil ser aceito desse jeito. Mas o filme enaltece vários cortes de cabelos de pessoas negras. São o jeito natural deles, sabe? Sim. Enfim, eu achei isso muito bonito. Enaltece, tipo, o amor que você pode ter pelo seu cabelo natural, entende? Tipo, que muitas vezes a pessoa, não só as negras, mas, tipo, principalmente as negras, mas também as mulheres que têm cabelo cacheado, desde que são pequenas, vivem dizendo pra ela, tipo, não, você vai se arrumar, bora passar uma prancha no seu cabelo, bora fazer uma escova, não sei o quê. E é algo que, tipo, tá muito enraizado na cultura da gente, que só o cabelo liso é bonito. Sim, e o filme fala sobre isso, e não de uma forma pesada, mas de uma forma muito tranquila de se assistir, e até emocionante. No final, o final tem informações muito emocionantes, mas enfim, um curta muito legal, recomendamos. Enfim, recomendamos. Nós iremos falar agora sobre duas de uma vez só: melhor edição de som e melhor mixagem de som. Esses estão na categoria mais técnica do Oscar. No caso, melhor edição de som é Ford vs Ferrari, Coringa, 1917, Era Uma Vez em Hollywood e Star Wars. E melhor mixagem de som é Ad Astra, Rumo às Estrelas, Ford vs Ferrari, Coringa, 1917 e Era Uma Vez em Hollywood. As duas categorias estão praticamente entre os mesmos filmes. Mas, assim, eu acho que eu e Mabelle concordamos, antes da gente começar a gravar, que os dois vão ser pra 1917 fácil. Sim. Porque o modo como eles tratam o som na guerra... É uma forma que, tipo, você consegue meio que sentir bem o que o personagem tá passando, a digamos aflição. assim. Não só é um filme que elabora muito bem o som, como nós já mencionamos antes, mas também, se você olhar filmes anteriores que ganharam nessas categorias, normalmente filmes de guerra tendem a ter um destaque maior na edição de som, na mixagem de som. Então, nosso destaque vai para 1917, que fez um ótimo trabalho nessas duas categorias. Sim. Então agora, indo para uma das últimas categorias, melhores efeitos visuais. Que os indicados são O Rei Leão, O Irlandês, Vingadores Ultimato, 1917 e Star Wars, A Ascensão Skywalker. Você acha que o Rei Leão foi uma polêmicazinha, porque é o seguinte, se você se dá o trabalho de fazer um filme animado totalmente realístico, cadê a animação? Tipo, cadê... ele ainda é um filme animado, tipo, assim, tecnicamente talvez ele ainda seja, mas será mesmo que ele ainda é um filme animado? Tipo, eu não sei, eu acho meio complexo isso. Eu acho que continua sendo um filme de animação, porque, tipo, o live action de uma animação nesse estilo, que eles chamam, não é bem um live action. É uma animação sendo que feita com uma tecnologia bem mais avançada do que tinham lá em 1994. Sim. Sendo que
Um dos defeitos, digamos assim, que foi muito apontado tanto pelos fãs quanto pela crítica, foi que eles não tinham expressões, digamos assim. Por exemplo, com certeza, quando era pra, sei lá, o Simba estar com medo, você não conseguia ver que o personagem tava com medo, tipo, porque não tinha tanta expressão assim. Perceber nos leões, nos personagens do Rei Leão, ficou bem esquisito mesmo. Eu acho que assim, eles se preocuparam tanto em deixar tudo tão realístico que quando você vai assistir o Rei Leão original da década de 90, não é tão realístico, porque é animado, né? E eles falam e tudo mais. Sendo que o legal é que, tipo assim, eles têm expressões, eles gritam, eles, tipo assim, eles deixam os personagens, apesar de serem animais, eles deixam tudo mais dinâmico com as reações faciais deles. Com a animação, que eles querem deixar tudo tão perfeito, eu acho que isso acabou perdendo um pouco da feição dos personagens da história original. Apesar dos nossos vários problemas com o Rei Leão, eu não posso negar que é super merecido ele estar entre os indicados de melhores efeitos visuais. Os efeitos visuais desse filme são sensacionais. Parece que a produção realmente foi pra selva, pra África, pra gravar todas as cenas do filme. Então, super merecido. Mas eu não acho que vai ganhar. Você acha? Não. Apesar de Vingadores Ultimato estar indicado e talvez não ganhar, talvez quem vai ganhar vai ser 1917. Mas eu vou dar o meu voto de confiança para Vingadores Ultimato. Eu acho que é um filmaço. Os efeitos visuais são muito bons. Em premiações anteriores, 1917 já ganhou nessa categoria, mas eu vou dar o meu voto de confiança para Vingadores Ultimato. Sim, eu acho que Vingadores Ultimato, apesar de ter tido os seus defeitos, né? Porque todo filme tem seus defeitos. Não foi um filme perfeito, mas eu acho que os efeitos visuais do filme ficaram muito bons. Principalmente, tipo, sei lá, a meia hora final que eles tiveram que... Uma grande batalha, né? A grande batalha, tipo, com todo mundo lá. E pra coordenar tudo, meu Deus. Pra coordenar tudo e, tipo, colocar os efeitos visuais certinhos de todo mundo, que tira o meu chapéu. Então, quem você acha que vai ganhar? Assim, eu não tenho certeza, porque eu não vi nem Star Wars, quer dizer, eu não vi Star Wars e nem o Irlandês, mas eu coloco meu voto de confiança em Vingadores. Então eu e você vamos escolher Vingadores? Sim. Tá bom, ótimo, perfeito. Indo agora para a nossa penúltima categoria do episódio de hoje, melhor roteiro adaptado. As duas últimas, na verdade, são melhor roteiro. Melhor roteiro adaptado, nós temos Steve Zaillian tendo escrito O Irlandês, Taika Waititi tendo escrito Jojo Rabbit, Todd Phillips e Scott Silver tendo escrito Coringa, Greta Gerwig para Adoráveis Mulheres e Anthony McCarthy tendo escrito Dois Papas. Como eu disse, eu não assisti Dois Papas ainda, mas para melhor roteiro adaptado é o seguinte: se é adaptado, então a história original estava em algum outro lugar. Por exemplo, para Coringa, os quadrinhos. Para Adoráveis Mulheres, já tem um livro bem antigo. O Irlandês e Jojo Rabbit foram adaptados de livro, se eu não me engano. Dois Papas, que tinha sido uma adaptação. Eu não sei, eu acho que ou tem um livro ou tipo foi aquele negócio de adaptado, baseado em fatos reais. Apesar de Era Uma Vez em Hollywood tá como melhor roteiro original. Sim. Então não sei. O ponto negativo dessa categoria é que a gente não sabe a fundo, por exemplo, os quadrinhos do Coringa para comparar com o filme. Ou então o livro de Adoráveis Mulheres para comparar com o filme. Eu soube que Taika Waititi, escrevendo Jojo Rabbit, fez uma ótima adaptação. Pelo pouco que eu pesquisei a respeito do livro, foi feito de maneira respeitosa e fiel. Fiel na medida do possível. Mas eu vou dar o meu voto para o Coringa. Eu ia adorar se Greta Gerwig ganhasse como Adoráveis Mulheres. Ela contou o filme de uma maneira diferente, ela ficou alternando entre o passado e o presente, ela deu uma novidade para essa nova adaptação desse filme. Mas se ela ganhar, eu tô super satisfeito, mas eu vou dar a chance pro Coringa, para o melhor roteiro adaptado para Todd Phillips e Scott Silver. E você? Já eu acho que Adoráveis Mulheres acabou ficando com um roteiro adaptado melhor. Que tipo, eu vi alguns fãs do livro dizendo que já assistiram as outras adaptações de Adoráveis Mulheres
sendo que essa tinha alguma coisa diferente, digamos assim. Tipo, que tinha algo a mais nessa adaptação que fez com que eles se identificassem. Então eu vou apostar na Greta Gerwig. Eu vi comentários também na internet a respeito desse filme, falando que o modo como... E eu concordo, porque eu também já assisti o filme. O modo como ela consegue trazer... não só fazer uma adaptação interessante, mas também ela consegue transformar os problemas que as mulheres estão tendo nesse filme em problemas que as mulheres atuais estão tendo. Então, mesmo sendo um filme de época, muitas mulheres modernas podem se comparar com as situações que estão sendo vividas. Então, eu acho que isso é mérito dela completamente, por estar fazendo isso. Eu acho incrível quando os diretores, os roteiristas conseguem fazer alguma coisa desse tipo, que no caso... que acaba, tipo, tornando aquela obra que é de época uma coisa mais atual, com que as pessoas consigam se relacionar mais. Entendi. Então, seu voto vai para Adoráveis Mulheres, né? Sim. E o meu vai ser Coringa. E por último, mas não menos importante, melhor roteiro original. Os indicados são Rian Johnson, por Entre Facas e Segredos, Noah Baumbach, por História de um Casamento, Sam Mendes e Kristen Wilson Cairns, por 1917, Quentin Tarantino por Era Uma Vez em Hollywood e Bong Joon-ho e Han Jin-won por Parasita. É o seguinte, duas coisas. Primeiro, se o Tarantino ganhar, eu vou ficar muito chateado, porque, pra quem não sabe, o filme foi baseado em fatos reais, sendo que no filme ele muda a história. A história que é tratada no filme não é a história que realmente aconteceu. Então eu não entendi essa adaptação. Então se ele ganhar por melhor roteiro original, eu vou ficar bem, bem chateado. Sobre Era Uma Vez em Hollywood, tipo, eu acho que ele fez justamente, tipo, como se fosse um conto de fadas. Porque, tipo, nos contos de fadas, tudo parece que vai dar ruim, mas, tipo, no final, acaba tudo ficando bem. E foi justamente isso que... Eu acho que foi isso que ele quis fazer. Se ganhasse, entendi. Ok, mas... eu não acho ok, eu ia ficar muito bolado. Mas, enfim. Mas, o que eu queria mesmo que ganhasse era o Rian Johnson por Entre Facas e Segredos. Porque esse filme é muito incrível. Pronto, muito incrível. Essa é a segunda coisa que eu queria trazer, que Entre Facas e Segredos é um filme que nós dois adoramos, um filme muito bom que nós dois gostamos muito. E pelo fato de ter conseguido chegar até o Oscar na categoria Melhor Roteiro Original, é muito bom. O filme é muito bom, é muito bem escrito. Eu não sei se vai ganhar, eu não acho que vai ganhar, mas só de estar indicado é uma vitória enorme. Eu gostei muito do filme, mas eu acho que pra mim vai acabar sendo Melhor Roteiro Original, ou seja, eles construíram do zero a história inteira. Eu acho que Parasita vai ganhar. Parasita é um filme muito bem escrito. O final do filme é muito bem escrito. Então eu acho que Parasita vai ganhar mesmo. É escrito por Bong Joon-ho e Han Jin-won. E você? Entre Facas e Segredos? Eu acredito que sim. Pronto. Não é nem que eu acredito que vai ganhar, porque mas assim, é sua torcida. É minha torcida. Minha torcida vai pra Entre Facas e Segredos. Então... Terminamos, não é? Terminamos. Então, pessoal, é isso. Se você escutou até aqui, muito obrigado por acompanhar com a gente a nossa análise sobre quem deveria ganhar ou então quem vai ganhar as categorias do Oscar. Porque a gente acha que vai ganhar. Das categorias do Oscar 2020. Mabelle Medeiros aqui, minha amiga. A primeira participação super especial aqui do podcast. Espero que você venha mais vezes, viu, querida? Obrigada. Vamos terminar agora por aqui. Sessão às 6 está disponível no Spotify, no Breaker, no Google Podcasts e no Radio Public. A partir de agora, os episódios serão lançados um episódio por semana. Então, muito obrigado por tudo e até mais.